Eu tinha conseguido uma viagem para voar no olho do furacão Katrina com um mês de antecedência antes do Katrina chegar à costa de Nova Orleans. Tá. Cheguei, apresentei um orçamento, falei, olha, vem uma bomba por aí, vai vir o maior furacão dos últimos tempos. E você trabalhando com tempo era a pessoa para isso. E né? aí eu falei assim, olha, eu tenho um orçamento, já falei com o National Hurricane Center, que era o diretor do Centro Nacional de Furacões nos Estados Unidos, ele já me deu autorização para entrar no avião que voa no centro desse furacão, a gente pode ficar lá acompanhando a chegada desse furacão, e aí eles não aprovaram o orçamento. E aí eu tive que fazer toda a cobertura do Katrina aqui de São Paulo, dando crédito para todos os repórteres que foram depois de mim, eu não fui. E outras cocitas más desse tipo, que eu tava muito cansada. Sim. E aí eu falei, cara, quero sair. Aí chega essa ligação, eu falo, putz, tem 2 pessoas na minha frente, será que eu ligo pro Latigê agora? Será que vai dar tempo? Vai trocar meu telefone. Não tinha essa coisa de ficar com o mesmo número se você trocava de operadora, não tinha tal da portabilidade. Não tinha portabilidade. Entendi. Então, falei, bom, vamos lá, vai. Liguei. E aí falaram assim, ó, o Latigê tá em reunião, mas você pode pra ele te ligar. Eu falei, não vai dar tempo, tô chegando aqui, falta um cara. Você nunca desejou que uma fila demorasse tanto? Entendi. E aí ele me ligou, quando tava chegando a minha vez, falou, vamos almoçar? E no dia seguinte a gente foi almoçar. Ele falou assim, olha, eu não tenho vaga de apresentadora. Falei, não me importa, eu quero trabalhar na Globo. Antes de você explicar, qual é que era o apego dele com você especificamente? O que ele viu teu, que ele falava, eu preciso ter essa menina na minha equipe? E sim, quando ele me falou isso, quando ele foi almoçar comigo, o que ele falou a gente gosta muito da maneira como você apresenta o tempo, a gente acha que é uma linguagem diferente, a gente acha que você inovou aquilo que era uma previsão do tempo, né, só quente, frio, máxima, mínima, blá, blá, blá. Aliás, desculpa te interromper, mas algo que você pesquisou e trouxe, não é um negócio que você foi estudar fora, a questão da transmissão falando de tempo. Então, assim, ele não estava mentindo quando falou que você realmente mudou a maneira de fazer isso. Não, eu não posso assumir esse mérito sozinha, porque, na verdade, essa ideia foi do Carlos Nascimento. O Nascimento achava que a previsão do tempo da Globo era muito acanhada e que a gente tinha que fazer algo semelhante com o que se fazia na Europa e nos Estados Unidos. Só que o que aconteceu? Quando ele veio para mim com essa ideia, a gente não pode esquecer também que a gente estava na época em que se começou a falar sobre o aquecimento global. O Al Gore estava lançando o filme Verdade Inconveniente. Então, teve uma conjuntura de fatores que me fez me apaixonar pela questão do tempo. Inclusive, o primeiro furacão no Brasil, que teve aquela discussão, furacão Catarina, é furacão, é ciclone, etc e tal. E que foi algo que aconteceu na minha primeira semana de Jornal da Band, como apresentadora do tempo, que foi muito doido. Porque o cara da empresa de meteorologia que prestava serviço na época pra gente, me ligou e falou assim, Mari, eu tenho um furo pra você. E eu falei assim, um furo? Como assim, Massari? Era o nome dele. Ele, não, é um furacão que tá se aproximando da costa do Brasil. Eu falei, Massari, mas no Brasil não tem furacão. Ele, não, mas é que, dá uma olhada na imagem de satélite. Eu nunca manjava nada da imagem de satélite, mas vi que tinha um troço ali com tinha aquele, uma coisa escura. Tinha uma coisa, na verdade era uma coisa branca, porque o que você enxerga são as nuvens, só que com um buraco no meio, né? Todo mundo já viu um filme que tem um furacão chegando, aqueles catástrofes nos Estados Unidos. E eu falei, caraca, Massari, o que é isso? Ele, falei, o que eu vou falar? O Nascimento vai me perguntar o que tá acontecendo. Ele falou, fala que é um furaquinho, que o mar vai ficar bom pro surf, blá, blá, blá. E lá fui eu, desavisada, com uma semana de previsão do tempo. E aí, Mariana, tá dizendo que tem um furacão na costa do Brasil? O Nascimento é mais um furaquinho. Por sorte, o Jornal Nacional, obviamente não usou o termo furaquinho, porque eles não falavam assim naquela época, mas também deu uma amenizada na história. Mas no dia seguinte, eu pego o jornal, capa, 9 mortos em Santa Catarina, era um sábado. O Nascimento me liga de manhã de furaquinho na cedo. Meu Deus. Quando o Nascimento me ligou, ele falou assim, se vira, a gente vai ter que explicar o que aconteceu na segunda-feira, a gente vai ter que fazer uma meia-culpa. E aí eu fiquei desesperada no final de semana, e foi aí que eu comecei a entender que era possível construir relacionamento e fontes na meteorologia. E o que eu descobri naquele dia? Primeiro, que havia uma briga de egos dos meteorologistas brasileiros com os americanos. Você descobriu Por quê? algo que ninguém sabia. Porque, na verdade, os americanos estavam avisando o Brasil de, tá chegando um sistema que tá se fortalecendo, que tem cara de furacão. E os brasileiros ficaram, quem é você para ficar dando palpite no que tá acontecendo aqui? Ok.
Né? Tipo, quem é você? É o cara que tem experiência com o furacão, sim, né? Sim. Tá convivendo com o furacão desde sempre. E o mundo é mundo, né? Independente, tipo, aqui quem manda é a gente. Não existe isso, querido. Na atmosfera, né? Não é nem no território, né? Não é nem, né? Não é nem na Terra, né? Jesus, E aí, além disso, uma outra coisa que eu vi pela primeira vez e que eu não tinha visto até aquela época é um mapa da divisão geográfica de onde estão os equipamentos que são capazes de medir as informações do tempo. Como é que a gente alimenta os supercomputadores para fazer a previsão do tempo? Com radares, com bombas que ficam dentro da água, captando informações sobre temperatura da água, com monitores de vento, birutas, etc., que medem velocidade de vento, direção de vento, tudo isso está espalhado. Só que se você pega a densidade demográfica desses equipamentos no hemisfério norte e no hemisfério sul, você tem mais ou menos a diferença de densidade demográfica de São Paulo para o Tocantins. Entendi, não tem nada aqui. Tem nada. Então é como se a gente quisesse saber o que está acontecendo nessa mesa, se tivesse um equipamento aqui, só que eu tô falando daquele ponto lá, e tô pegando essa referência para dar exemplo. Então as informações que a gente tinha eram muito preliminares, enquanto os caras lá, tipo assim, pensou em chover, parece que vai chover. Não, parece não, vai chover às 4h12. Os caras sabem exatamente, entendi. Exatamente. E o equipamento mais perto do que estava, do furacão que estava se formando, que era na aeronáutica, num lugar que chama Morro da Igreja, em Santa Catarina, estava quebrado e sem manutenção por falta de repasse de verba há quase um mês. Aí você conseguiu contar toda essa história? Aí eu contei toda essa história na segunda-feira. E, inclusive, indiretamente, tirou a culpa de você de ter dado uma informação atravessada, que é verdade. Totalmente. Você conseguiu explicar o porquê que você deu uma informação equivocada.